Hello, hello. This is Ellie Boda with the ESL Virtual. Ellie Boda com ESL Virtual. Hoje eu estou gravando do estado de Washington. Então, vamos para a nossa aula dessa semana, onde a gente vai trabalhar um pouquinho da gramática. Sim, vamos nos preparar, vamos revisar algumas das situações que você já foi apresentado antes do nosso encontro. Mas agora vamos saber o porquê que eu uso certas coisas, eu uso in, eu uso at, e depois também vamos saber qual a diferença do on, do out, todas essas questões gramaticais. Hoje, então, não vai ter situação, a aula é um pouco densa, vai ser um pouquinho puxado, porque talvez você queira anotar, você pode pausar esse vídeo várias vezes quando eu começar a apresentação, fica bem à vontade, certo? Daí, a próxima aula, a gente volta para as situações. Se tem coisas que não ficarem claras hoje da gramática, não tem problema, porque nas situações que vêm a seguir, você vai escutar novamente, então vamos voltar para a imersão. Mas a gente tem que dar uma paradinha para falar da gramática. Antes de eu puxar a apresentação para vocês, uma coisa que confunde muito a gente quando está aqui nos Estados Unidos é a questão do on, in, at, out, besides, beyond. Então, são as preposições, prepositions. Tá? Eu vou mostrar algumas coisas para você e depois eu vou mostrar o slide, certo? Eu acho que a gente falou brevemente numa aula passada. Eu tenho a cup e eu tenho aqui também a pack of sugar, o açúcar, certo? Sugar, cup. E eu vou demonstrar algumas preposições para você. Se você lembra do vídeo, de algum desses vídeos que eu já comentei, tudo bem. Se não, você vai ter a chance de anotar daqui a pouco, certo? Quando eu tenho um objeto, eu posso falar que ele está em algum lugar, né? Da preposição de lugar, vamos dizer assim. Ele pode estar in, sugar in the cup, ou ele pode estar out of the cup. Dentro, fora. In, out. Eu posso, agora, por exemplo, eu estou in a hotel. Estou dentro de um hotel. Mas ainda tem a preposição at. O que é essa preposição at? É lugar específico. Por exemplo, eu acabei de dizer que eu estou in a hotel, dentro de um hotel, no hotel, mas eu também posso falar do lugar específico, at a hotel, e eu uso, então, o at para falar em lugar específico, porque eu sei qual que eu estou falando, por exemplo, at my work, at my house, at school, então o at vai estar ali para falar do lugar específico. Eu posso, esse açúcar aqui, on, então on, sobre, on. O único lugar que você está dentro e que você não diz in é no ônibus, on the bus, em vez de in the bus. Essa é uma exceção que tem aí. Tem algumas outras assim, mas a mais comum, a mais utilizada. Esse açúcar pode estar ainda, eu posso dizer que estava on, né? Sobre. Books on the table. Sugars on the cup. E ele pode estar on top of. Top, topo. Mas o contrário de topo é bottom. E ele pode subir ainda, né? Pode go up, go down. Então, up, subindo, down, descendo. Pode estar na frente de in front of, besides, do lado, né? Pode ir across, atravessar. O que mais que pode fazer? Pode o by, né? O by, written by também é uma questão do por. No mesmo sentido de atravessar, mas se você procurar a tradução vai ser um pouquinho diferente. Ok? Só queria dar uma ideia aqui das preposições. Agora eu vou puxar a apresentação de slide para vocês aqui. E hoje, então, aula 7, class number 7. Compartilhei com você aí. Ok, então vamos falar um pouquinho do grammar, a gramática que amedronta muita gente, né? Vamos ver o que a gente... Aqui é a forma escrita do que eu apresentei para você. Eu primeiro apresentei na fala, para poder você meio que apagar o que você, se já tem alguma pré-concepção, para poder ajudar na fala, né? Mas agora vamos ver. Então, eu tenho
Vamos começar pelos artigos, a primeira bolinha ali, articles. A, and the. A, and são artigos indefinidos, uns, umas, e a diferença é que o A ou o A vem antes de consoante, para quebrar a fonética um pouquinho. E o AN antes de uma vogal. Meus alertas estão chegando aqui. Para você que está entrando na aula, tem alguns ao vivo aí, então a live, por isso que está dando os din-din. Vou ver se agora acalma um pouco. Então, indefinidos, AN, por exemplo, Apple, maçã começa com A, então eu vou usar o quê? An apple. Se fosse car começa com uma consoante. Então, eu vou usar a car, ou vou dizer a car. A pronúncia é a mesma, do A, pronuncio A, ou eu pronuncio A, nesse caso aqui, né? Mas ainda tem mais a pronúncia do E. Como eu falei para alguns de vocês, tenho 3 filhas, todas começam com a letra A. A primeira eu digo Ana, a segunda eu digo P, e a terceira eu digo me. Então, é o inglês, né? Vários sons com a mesma letra. Segunda bolinha, prepositions. A prepositions, acabamos de falar que eu mostrei do copo, né? Então, vamos lá de novo. At, lugar específico. In, on. E a sequência ali, na segunda bolinha lá, na metade da linha, está escrito to and for. I'm gonna give a gift to you. To é para. Mas também o for pode ser para. Então, como é que eu digo? Eu vou te dar um presente. I'm gonna give a gift to you. Não necessariamente o for, então, eu posso dizer... Se eu quiser usar o for, eu tenho que colocar o verbo que segue no ing. Por exemplo, I gave a gift to you for playing, or to play. Então, se eu quiser tirar ou botar o verbo no infinitivo, jogar, né? To play. Se tiver o ing, que é o gerúndio, eu digo for playing. Eu sempre que usar o for, eu tenho que botar o in. De outra maneira, né? Eu give a gift to you. Dei um presente para você. De mim. Como que eu digo de? From me. Se é uma coisa de que seja de lugar, o que indique movimento. Por exemplo, I'm going from home to work. Da minha casa, from home, do meu lar, para o trabalho, to work. Outro jeito de dizer de é of, mas aí indica possessão. Eu posso dizer friend of mine, or my friend of mine. Of é de, mas é no sentido de possessão. With, com, by, por. Terceira linha. Tem outra regrinha aqui, any, some and no. Tá? O que eu sublinhei ali? Any, some and no significam algo. Tá? Algo. Como que diz algo em inglês? Eu posso dizer any, eu posso dizer some, eu posso dizer no. Quando que eu uso? Any sempre quando for numa pergunta. Some é numa afirmação e o no é numa negativa. Eu posso usar o any numa negativa também. Vamos ver um exemplo aqui. Eu posso te perguntar, did you eat anything? Você comeu alguma coisa ou comeu algo? Anything? Você vai me responder, I ate something. Comi alguma coisa, afirmou, né? Ou posso dizer, no, I ate nothing. E quando eu contraio nothing, soa como nothing. I ate nothing. E se fosse quiser ainda, né? Se você já está com algum nível de inglês mais avançado, eu poderia dizer I didn't eat anything. Se eu negar, da mesma maneira eu posso usar o any. Mas vamos lembrar assim, então, pergunta, any, resposta, some, negativa, não. Tem também outros advérbios agora. Ali no final, na terceira linha, no segundo momento ali eu tenho many, few, much, a lot, que é esse advérbio de intensidade. Many, muitos. Mas many, eu posso dizer para coisas contáveis. How many days? How many dollars? How many glasses? Então, many é para coisas contáveis. O oposto de many é few. E para coisas incontáveis, eu uso much.
How much does it cost? How much what? I love you very much. Thank you very much. Por que eu estou dizendo, então, amor, gratidão, são coisas que não são contáveis, então eles usam much em vez do many. E por isso que eu digo thank you very much, porque eu não estou conseguindo contar a gratidão. Mas se eu não lembrar onde é que eu ponho many, quando é que eu ponho much, eu só digo a lot. I love you a lot. I like a lot. Então, a lot é outro jeito de dizer many e much, quando eu não quero estar pensando, oi, gente, estão entrando, pode entrar na sala, ok? Continuando, na quarta bolinha, pronouns. Pronouns, I, my, mine. You, your, yours. She, her, hers. He, his, him. It, its. Bom, eu botei pronome, né? E por que que tem 3 variações do pronome? Pronome pessoal e pronome possessivo. Vamos lá, então, na quarta bolinha, pronouns. I, eu. My, meu. E o que que é esse mine? Mine é meu também, mas ele vai no final de frase. É só para quebrar a fonética. Por exemplo, I have a car. My car. The car is mine. Se eu quiser encerrar a frase com o meu pronome meu, eu tenho que usar mine. Mesma coisa para o you, your, yours. Daqui para frente, é só acrescentar o S. Se eu quiser colocar no final da frase para ficar bonitinho. Por exemplo, you have a car. Your car. The car is yours. Olha que muda um pouquinho a pronúncia do you, pronúncia do you, para your, para yours. Abre um pouquinho mais para falar yours, mas é só isso. Então, she has a car, her car, the car is hers. He has a car, his car, the car is his. Aqui vai repetir o his. Esse him está ali para uma outra aula para nós conversarmos um pouquinho, certo? E aqui tem os outros pronomes, você pode ler aí com calma e anotar. Pausa o vídeo quando precisar. Tem as contractions, contrações, que são abreviações, né? Dos pronomes. Nós vimos, por exemplo, pronome possessivo ali, eu tenho, na contractions, eu tenho o primeiro apóstrofo S. Esse apóstrofo S, ele geralmente significa is. She is pretty. Eu posso dizer, she's pretty. She's pretty. Mas também pode ser do has. She has a car, she's car. Acontece às vezes de eu ouvir isso, sim. Depende do contexto. Por isso que nas aulas de inglês a gente sempre está falando em contexto. Então, a contação do RE é are, were, que é o to be no plural, né? No passado ou presente. Nós já vamos ver o to be ali, ok? Não precisa se preocupar se eu falei muito rápido, a gente vai voltar nesse assunto. Contorção do NT ou not, né, na negativa. Por exemplo, example, we aren't sad. Eu poderia dizer como? We are not sad. Não estamos tristes. Singular e plural em inglês, certo? Como em português, eu pego e acrescento um S. Tem algumas exceções, quando a palavra termina num Y, sky, eu tiro o Y e coloco ES ou IES, skies. Tá? Mas geralmente eu acrescento S ou ES. Child, agora as exceções aqui que nós vamos ver, vamos para as exceções, e ali está o singular plural. Child, one child, uma criança, many children. Veja a diferença. Repete aí. Child, children. Uma pessoa, one person, many people. Mas eu posso botar a person no plural? Pode. Persons, existe, não é comum. Posso colocar people no plural? Sim, mas daí significa povos, tá? No inglês falado, geralmente é pessoa, uma pessoa, one person, many people. Repete aí, person, people. Tem animais de caça que não fazem plural. Por exemplo, o cervo, né, o veado. Deer, plural é deer. E o plural de 2 Os é 2 Es. Por exemplo, one tooth, many teeth, teeth. One foot, um pé, many
feet. Muitos pés. Ok? Tranquilo até aqui? Vamos adiante. Vamos ver alguns opostos, então. Eu posso dizer, eu estava falando do lugar, né? Vou voltar para o meu açúcar aqui. O meu açúcar ainda pode estar over ou under. Então, over, por cima, under, por baixo. Up, para cima, down, para baixo. Ou pode estar no topo, top, ou no bottom, na base, né? Segunda linha, in, out, in, out. Ou eu ainda posso dizer inside, dentro de, ou outside, fora de. Pode estar na front, my front, ou back, atrás, né? Na frente e atrás. E ainda, se você olhar no seu controle de TV, pode dizer forward, para frente, backward, para trás. Right, left, direita, esquerda, mas também a right, aqui, a gente está aqui nessa linha que eu vou escolar para você. Right pode ser certo, e daí nesse oposto de right, no sentido de certo, é wrong. Eu posso dizer que alguma coisa é soft, or hard. Então, macio ou dura, mas eu também posso dizer que hard é o oposto de easy. Se uma coisa é fácil, eu digo easy, e se ela é difícil, eu digo hard, difficult. Aí tem ainda lá na linha de baixo, big and small, big, small. Tem deep and shallow, deep and shallow. Deep é profundo, shallow é raso, mas também pode ser superficial. Se alguém dizer, essa she's so shallow, então ela é tão superficial, nesse sentido, ou rasa, né? Little, little são poucos ou pequenos, e lots são muitos. Few, poucos, many, muitos. A gente viu o lots e o many no slide anterior. Na linha de baixo, ainda tem algumas preposições. Through, olha a minha pronúncia. Through, através. Across, também é a mesma coisa que through. Round, eu posso dizer que alguma coisa é round. Vamos dizer aqui. Isso aqui é round, né? Redondo. Ou eu posso dizer que alguma coisa está around, ao redor. Continuando, ali na penúltima linha. Esse é um tópico que os cursos de inglês tradicionais ficam 6 meses nisso, né? Em inglês intermediário, e a gente fica estudando muito esse tópico. Aqui a gente só está apresentando hoje, porque esse curso é de imersão, é rapidinho. Então, vamos ver se a gente entende aqui na penúltima linha. Lugar, here, aqui, certo? Eu estou aqui, I'm here. Então, se eu quero te mostrar alguma coisa no singular, eu digo esse, this. Se eu quero falar que é o plural, se eu quero te mostrar duas coisas, eu falo this, esses. Então, aqui, esse, esses. So, vamos repetir aí. Here, this. Só demora um pouquinho mais para falar o plural. This. E lá, como é que diz? Lá do outro lado onde você está. There, that. Se você vai mostrar uma coisa, aquele. Se você vai mostrar várias coisas, plural é those, aqueles. Vamos repetir rapidinho? There, that, those. Difícil porque tem o TH, mas se não conseguir o TH ainda, você pode botar um Dzinho ali que dá para disfarçar, tá? Então, vamos lá. Here, this, or here, this, there, that, those, there, that, those. Muito bem. E os pronomes interrogativos. Who, what, why, when, where, which, how. Tem alguns desses que você já conhece? Se tem, você dá uma pausada no vídeo e tenta dizer a tradução, né? Onde que você usaria, ou formar uma frase com ele. Pausa aí. Quando voltar. Who, quem, what, o que, why, por quê, when,
quando, where, onde, which, qual, how, como. Se precisar ouvir o vídeo de novo, escuta de novo. Mas uma coisa interessante é que o mineiro vem aqui, né? Vamos lá na última linha, na terceira palavrinha. Então, eu tenho who, what, why. W-H-Y. Pronuncia why. E igual mineiro. Why. Então, eu tenho um amigo mineiro que está no clube aqui, e ele vai lá no Subway, e todo mundo falando inglês, e ele contando uma história para alguém, ele diz, why so? Why so é o sotaque mineiro, mas as pessoas viram, param o que falam inglês, né? Por que então? Why so? Por que então? Why so? Certo? Tudo tranquilo até aqui? O verbo to be, que eu falei no início, que a gente ia dar uma olhadinha, né? To be, eu tenho, então, a primeira pessoa, to be é ser, estar. Aí eu tenho a segunda pessoa e o plural ali eu tenho it. No final, que é a terceira pessoa do singular. Então, eu sempre sou am, no presente. I am. You, they, and we sempre são seguidos de are. He, she, it são seguidos de is. Sempre fácil, esse é o primeiro verbo que a gente aprende na escola. Então, se qualquer coisa precisar, a gente conversa no próximo encontro. Tirando o verbo to be, a maioria dos outros verbos precisam do verbo auxiliar. Que verbo auxiliar é esse? Eu não posso fazer pergunta em inglês com o verbo normal, se não for o to be, eu tenho que usar um dos três auxiliares aí. Aqui eu vou sublinhar para você. Os mais comuns são do, have e can. Por exemplo, eu quero dizer, I like potatoes. Eu gosto de batatas. Do you like potatoes? Se eu quero perguntar, eu posso dizer and you, né? E você, mas geralmente, se eu quero saber se você gosta de alguma coisa, eu digo, do you like? You, você, do é auxiliar, não tem tradução nenhuma, e like é gostar. Então, em português eu só ponho ponto de interrogação e tá tudo certo, né? Em inglês não, eu tenho que usar o do, geralmente, o have, que é ter, se eu for traduzir eles separadamente, o do é fazer, have é ter, can é poder. Mas quando eles estão junto com outro verbo, por exemplo, gostar, like, ou jogar, play, do you play, do you have you played, can you play? Eles não têm tradução, eles estão ali como auxiliar. Tem os tempos verbais revisando o presente contínuo, present continuous, na terceira linha. Aqui eu ponho o verbo play, né, por exemplo, ou like, e ponho no ing. Playing, or, significa que eu estou fazendo uma ação contínua. Por exemplo, agora, nós estamos studying. Então, nós estamos estudando inglês, studying. Eu não posso dizer só we study, porque estudo, mas não sei quando, então se é uma ação continuada no momento, eu digo studying. Negative, se eu quero fazer olha só que legal, em português você tem 200 verbos, tempo verbal, pretérito, presente, passado, mais perfeito, para memorizar. Em inglês, não, em inglês são poucos. Eu tenho o presente, que eu uso do, um presente contínuo, que eu ponho o ing no final, e lá eu tenho alguns outros tempos verbais, mas eu não conjugo cada verbo, geralmente. Eu posso conjugar no afirmativo, mas se eu for fazer a pergunta, eu conjugo só o auxiliar. Vai ficar muito fácil e bom de lembrar quando você escutar novamente. Por exemplo, eu marquei aqui o past, tá? Vamos falar do tempo verbal passado. Eu tenho passado, que quando eu for fazer pergunta, eu posso só conjugar o auxiliar. Por exemplo, eu falei antes, do you like? Você gosta? Se eu quisesse falar no passado, só conjugo do. Did you like? Então, o passado do é o did, o passado do have é o had, o passado do can é o could. Então, did you like? Did you play? E assim por diante. E para conjugar o to be, como é que faz? O passado do to be é was and were. I was, you were. She was, they were. Verbos, se eu não estou perguntando nada, né, ou respondendo no afirmativo, se eu quiser responder no afirmativo, tem o verbo regular e o verbo irregular. Verbo regular, eu só acrescento ET. Por exemplo,
Se eu pergunto, did you like going to the game? Você gostou de ir ao jogo? E você me responde, yes, I did. Eu conjugo só auxiliar, ou eu posso dizer, I liked. Se eu quiser, então, conjugar o verbo, sem usar o auxiliar, eu ponho o ed no final, se ele for regular. Mas tem uma lista de verbos irregulares em inglês que a gente vai olhar daqui a pouquinho. Futuro, né, pode ser dois jeitos. Futuro imediato, que eu uso o presente, a parte do gerúndio ali do presente continuous. Por exemplo, você diz, eu tô com sede, deixa lá, busca uma água para mim. E eu te digo, estou indo. Essa é o futuro imediato. I am going to, or I'm going in. Eu tenho que botar o verbo no ing. Por exemplo, ali, I'm going to get water. E se for dizer, eu vou, mas no futuro que eu não sei quando, por exemplo, eu vou para os Estados Unidos em dezembro, eu digo, I'm going to the United States in December. Mas se eu sei que eu vou, mas não sei quando, eu digo, I will go. Que nem no caso da água aqui, um exemplo, I will get water. Vou buscar água, quando não sei, não é imediatamente. Então, esse é o futuro simples. Vamos lá com alguns verbos irregulares. Então, como eu disse para você, não tem, a maioria dos verbos põe o ed e já fez, né, já conjugou o tempo passado. Mas tem algumas exceções, claro, em inglês. Vamos repetir aí, depois de mim. E daí, se você precisar tradução de alguns desses verbos mais comuns utilizados, você pode olhar no dicionário, a gente conversa na próxima aula, tá? Então, a tarefa de casa é procurar a tradução do dicionário do que você não entendeu aqui. Tem alguns de vocês no clube que já conhecem esses verbos, já ouviram várias vezes. Mas se você não ouviu ainda, então você repete. Você procura a tradução e daí vamos repetir, ok? Vamos repetir agora, então? Present, past and participle. Tem o presente, o passado e o particípio. O que é essa coluna aí, terceira coluna para incomodar, só esse particípio? É o tempo perfeito em inglês. O tempo perfeito eu uso have. Eu posso, geralmente, eu não necessariamente uso na conversa, mas se eu for na Europa, por exemplo, na Inglaterra, eles adoram o tempo perfeito. Então, você vai escutar muito. Tá? Na conversação nos Estados Unidos, se eu esquecer, se não quiser conjugar, não tem problema, gente. O importante é continuar a conversa. Mas existe, então vamos falar. Present Past Participle. Vamos lá, o verbo to be, ser, estar. Be, is, are. Was, were. Been. Linha de baixo. Come, came, come. Próximo. Do, did, done. Drink, drank, drunk. Eat, ate, eaten. Get, got, got. Ou ainda pode ser gotten. Aqui ainda tem um exemplo. Give, gave, given. Go, went, gone. Learn, learned, learned. E esse learned pode ser regular também, já pode, às vezes, você vai ver com ed. Make, made, made. Run, ran, run. See, saw, seen. Take, took, taken. Write, wrote, written. Muito bem. E como vocês estão nesse grupo aqui, passando para o inglês intermediário para avançado, em inglês é muito comum a gente usar uns 10 verbos, e o que muda o significado do verbo é uma frase verbal. Então, só adiantando, não precisa se preocupar, que o que eu quero que vocês entendam aqui é que, dependendo da preposição que estiver junto com o verbo, vai mudar o significado do verbo. Por exemplo, look. Olha esse verbo lá no centro, né? Look. Look é, se eu procurar a tradução dele, é olhar. Só que, dependendo da preposição que estiver junto, se eu falar look back, é relembrar. Por isso que é muito importante entender o contexto. Tá? Look for, procurar. Look forward, querer ansiosamente. Look in, olhar detalhadamente. Look out, look out. Look out é cuidado, gente. Então, por exemplo, por que é importante saber disso? Se você vem trabalhar nos Estados Unidos ou passear, né, o teu amigo diz para você, hey, look,
Ei, olha, é para você ver alguma coisa, né? Mas se alguém gritar para você, look out! Look out é cuidado, vai acontecer alguma coisa, tem um buraco na estrada, um carro está vindo, então para ter cuidado. E várias coisas, look up, vocês, up é para cima, né? Então, look up é olhar para cima. Na verdade, look up é aspirar. Você é tão importante, eu quero ser como você, né? I look up to you. E look down, se você ler, down é para baixo, né? Mas junto com o look down é desdenhar. Então, tem várias coisas. O que tem que saber desse slide aqui? Por enquanto, nada. Que tem vários verbos que, dependendo do que vem depois, muda o significado. Vamos fazer um testezinho rápido? Eu queria que você tentasse fazer esse teste e me mandasse as respostas daí, pelo WhatsApp, tá? Quando você chegar nessa parte da aula, dá uma pausada. Que vai dar umas opções, por exemplo. Vamos fazer a primeira juntos? My father is engineer. Meu pai é engenheiro. Aí tem algumas opções, tem A, B e C. Eu posso dizer my father is, são os artigos agora, definido e indefinidos. Qual que você utilizaria? Se eu estivesse dentro de um contexto e eu sei que meu pai é o engenheiro de algum lugar, eu poderia dizer my father is the engineer. Então, ele é o engenheiro. Definido, né? E daí eu tenho duas opções, B ou C para indefinido. A ou am. Em inglês, sempre antes de vogal, eles tentam botar uma consoante para quebrar a fonética. Então, my father is, a resposta certa é tanana, an engineer. An, A-N-N. Que seria a letra C, se você colocou a letra A, dá para entender também, essa frase poderia estar dentro de um contexto, certo? Muito bem. E o restante, daí você tenta fazer no seu tempo. Vou passando e você pausa o vídeo ou assiste novamente, se precisar. Mas as próximas perguntas estão aqui. Aqui é intuitivo, tá? Esse é um tipo de nivelamento que a gente está fazendo à distância, não precisa se preocupar, se não tiver certo, não tem problema, tá, gente? É só um testezinho. Vamos fazer mais essa aqui, ok? E daí, eu vou voltar para o vídeo aqui e vou dizer que foi a pleasure to be with you, um prazer estar com você novamente. Kisses, hugs. See you later, alligator. Até a próxima, gente.